O arquiteto japonês Riken Yamamoto recebeu o prêmio Pritzker de arquitetura em 2024. Em 1973, ele fundou seu próprio escritório, o Riken Yamamoto e Field Shop, e há mais de 5 décadas vem se dedicando a uma arquitetura que valoriza a transparência e a interação social. No Betoneira de hoje vamos conhecer melhor a vida e obra de Riken Yamamoto, além de entender como funciona o prestigioso Prêmio Pritzker e como ele influencia a comunidade de arquitetos ao redor do mundo. Nosso convidado de hoje é o arquiteto José Paulo Gouveia. Graduado arquiteto, mestre e doutor pela FAU-USP, ele é professor associado da Escola da Cidade. Sócio do escritório JPG.arc, foi autor do projeto do Pavilhão Brasil na Exposição Universal de 2020 em Dubai, junto com o escritório MMBB e o arquiteto Martin Benavides. Em 2018, foi curador da mostra Arquitetura de Exceção, o Pavilhão do Brasil na Expo 70 Osaka, Paulo Mendes da Rocha, na Galeria de Arquitetura da Escola da Cidade e em Tóquio, Japão, sob o título Concrete Horizon, na Embaixada do Brasil. Zepa, super bem-vindo ao Betoneira, queridão. Obrigado pelo convite. Não é a sua primeira... É a sua primeira vez no Betoneira? Você não tinha vindo falar de Dubai já? Já veio falar de Dubai. Seja bem-vindo de volta ao Betoneira. Já figura carimbada. A gente fez um episódio remoto. Remoto, é verdade. Eu estava inclusive em Dubai para fazer... Você estava em Dubai, passeando lá em Dubai. A inauguração lá do pavilhão. E a gente fez um programa bem divertido. Foi legal, total. muito Não, bom. agora você está presente nos estúdios. Eu sou sócio, eu já posso cobrar meu quinhãozinho aí. Exatamente. A gente paga em vinho. Opa, como é que é isso? A gente vai começar a conversa com um trecho do presidente do júri do Prêmio Pritzker de 2024, o chileno Alejandro Aravena, que disse o seguinte: uma das coisas que mais precisamos no futuro das cidades é criar, através da arquitetura, condições que multipliquem as oportunidades para as pessoas se reunirem e interagirem. Ao diluir cuidadosamente a fronteira entre público e privado, Yamamoto contribui positivamente para além do escopo, possibilitando o encontro da comunidade. Ele é um arquiteto tranquilizador, que traz dignidade para a vida cotidiana. Queria que você traduzisse um pouco isso para a gente. Como que é essa diluição de fronteira entre público e privado que a gente enxerga na obra do Riken Yamamoto? Bom, primeiro esse é o texto, né, oficial, o release oficial do prêmio, né? Então imagino que ele tenha sido confeccionado pelo júri, né? Com uma certa atenção sobre esse texto. E eu queria voltar um pouquinho antes de chegar no real conteúdo, para especular um pouco aqui com vocês também sobre como o prêmio foi divulgado. A gente estava num momento todo de transformação da mídia, né? E eu mesmo fiquei sabendo pelo Instagram, quando apareceu anos anteriores eu fiquei sabendo pela internet o texto. Então, eu acho que era importante a gente entender esse momento, o jeito que foi, né? E que foi divulgado. E especificamente desse caso, que não era um arquiteto muito conhecido, deu para perceber que esse mesmo texto que você leu, ele foi reproduzido quase que instantaneamente em todas as mídias grandes. Então, imediatamente a Folha de cara deu essa notícia, o Globo, e de cara eu fiquei um tanto assustado, porque eu não esperava que ele fosse o premiado, e foi interessante ver isso, né? Depois, no dia seguinte... Todo mundo ficou. Né? No dia seguinte é que teve já o texto do Francesco na Folha, que já era mais aprofundado, e a gente conseguiu se situar. Essa questão da diluição nessa fronteira, né, entre o público e o privado, que foi destacado pelo júri, é uma coisa que realmente você consegue ver na obra dele, né? E esse tema tem uma origem na arquitetura tradicional japonesa mesmo, que é um espaço mesmo da casa tradicional japonesa, que ele morou, né, numa dessas tipologias, que tem uma loja na frente da casa, e a casa mesmo acontece na parte dos fundos. E, tradicionalmente, a casa japonesa tem uma entrada especial para convidados. Aquela porta que você usa cotidianamente, ela é diferente da que os convidados entram. E no caso dessa tipologia,
esse lugar acontece no limite de entrada Sim, desse não espaço. deve ser uma entrada muito generosa para ter a loja, a entrada comum Exato. e a entrada do convidado. Não, a mediação, acho que o que é interessante que eles estão dizendo aí é que a mediação dele com o espaço público, a mediação entre o espaço público e o espaço privado acontecia nesse lugar. Então é o que ele chama de fronteira, né? Esse termo que eles usam, que tem um termo japonês, mas em inglês é o threshold, ele tem diversos significados. O mais comum é fronteira, limite, borda. Como é que é em mas japonês? pode ser porta. Eu não sei exatamente. Tem um nomezinho que fala assim, mas eu também não decorei muito porque fica nos nomes japoneses, mas tem um nome específico em japonês. Mas que também deve ser, assim como o termo threshold, deve ter múltiplas interpretações. Assim. E eu acho que o que eles estão dizendo aí é justamente esse espaço que faz essa transição entre o público e o privado. Ele é um lugar mesmo, ele não é uma porta, simplesmente. Então, isso traz uma certa complexidade para isso que a gente está falando. Como trabalhar isso como espaço, né, e não como limite. Exatamente. Ele é um espaço onde, aí para mim o texto ele é super bem feito, porque ele ressalta isso, esses espaços de encontro. Sim. Que é uma coisa que, tudo bem, para nós aqui, para nossa arquitetura brasileira, latino-americana, a gente sabe muito bem disso. Mas nesse caso específico da arquitetura japonesa, não é tanto, entendeu? Então, essa é uma das qualidades. Eu acho o texto bem colocado, bem preciso, né? Bem preciso, mas ao mesmo tempo foi muito divulgado sem as pessoas de fato conhecerem o que era, né, no primeiro momento. O que estava se falando aqui? Vou pegar o teu gancho. Antes da gente entrar na biografia do Riken. Vamos falar um pouquinho do Prêmio Pritzker. Né? Muita gente ficou embasbacado, achou inesperado a premiação do Riken. A gente nem sei falar direito o nome do cara, né? Riken. Aqui no Brasil, não é exagero dizer que acho que ninguém conhecia, ou muito pouca gente, os mais estudiosos, conheciam quem era Riken Yamamoto. Né? Como que você enxerga tudo isso? Ou seja, o que o Pritzker está querendo dizer quando escolhe um arquiteto como o Riken Yamamoto? Essa é a pergunta que nós aqui fizemos, né? Dentro do Japão, ele é um arquiteto conhecido. Isso é uma coisa importante ser dita. Claro, conhecido por arquitetos. Ele tem um escritório médio, acho que tem cerca de 50 arquitetos trabalhando, mas a gente não conhecia. E eu acho que esse é o prêmio que faz todo mundo pensar sobre o prêmio em si, né? E de cara, acho que tem essa primeira camada de aproximação da obra dele, que é se perguntar, mas por que ele ganhou, né? Eu não conhecia, eu não estava esperando, eu estava esperando outros, e tem aí as listas que rolam, né? Com certeza, o júri passou uma mensagem a partir disso. A gente sabe quem são os jurados, eles não, vamos dizer assim, eles certamente estão querendo passar uma mensagem. E acho que a mensagem está justamente nessa questão desses espaços de encontro, de fazer as pessoas se encontrarem, que na sociedade japonesa faz muito sentido. Sim. Faz muito sentido. Principalmente para a geração dele, de arquitetos. Né? Para nós, talvez, falar em diluição da fronteira entre público e privado soe um pouco estranho, porque a gente tem o Vila Nova Artigas aqui, né? A FAO é o edifício que a gente tem como excelência, ele não tem porta, você nunca sabe se é dentro ou fora, mesmo quando você já está avançado na rampa, subindo. Mas naquela sociedade faz muito sentido. Então eu acho que tem uma mensagem do júri para falar assim, percebam isso. O júri, ele tem esse prêmio, né, o Pritzker, ele tem oscilado um pouco. E aí é que eu acho que é o que faz as pessoas pensarem sobre isso. A importância do Pritzker é a importância que a gente dá para ele. Né? Tem gente que não dá bola. O Oscar Niemeyer não foi receber o prêmio, por acaso. Né? Nesse empatado também, né? Empatado. Eu acho que ele deve ter pensado, não vou, Estados Unidos, ganhando junto com o americano. Eu não sei o que ele pensou, mas ele não foi. Ele podia estar doente, a gente não sabe. Teria que fazer uma investigação. Mas ele tem oscilado entre
o reconhecimento de uma obra consolidada, que eu acho que é legítimo, mas também de premiações de jovens arquitetos, já não com uma idade, como um incentivo mesmo, para dizer, você está no caminho certo. Sim. Eu acho que receber esse prêmio, que é, inclusive como o site deles diz, é o Nobel da Arquitetura, tem um significado dependendo do momento que você recebe. Se você está mais numa idade avançada, sem nenhum etarismo nisso que eu estou dizendo, isso pode ser considerado o ápice e dali para frente o que há, né? E sendo que outros não. Acho que, por exemplo... O Querer ganhou... Que ele não, exato. O Koolhaas, mesmo o Nishizawa, outros, o Renzo Piano, já tinham uma obra consolidada, mas criaram ainda tinha muita coisa para acontecer, como aconteceu. Esse caso é interessante pensar desse jeito. Agora, eu também queria lembrar vocês que em 2006, quando o Paulo Mendes da Rocha ganhou, esse mesmo estranhamento pode ter rolado no mundo inteiro, exceto na América Latina e algumas partes da Europa. Esse estranhamento de quem é o Paulo Mendes da Rocha. Então, eu reconheço assim, o esforço do júri em tentar dar um significado mundial para a produção de arquitetura que a gente sabe que está totalmente enraizada em fatos regionais. É muito difícil você fazer uma arquitetura internacional no mundo inteiro que tenha um envolvimento da boa arquitetura que a gente gosta e quer ver frutificar, enfim. Então essas são questões assim. Eu não me interesso muito pelo tema de esse júri, essa premiação, quem são as pessoas. A importância do prêmio é a importância que a gente, ouvintes e arquitetos dá. Se você não dá bola, não dá bola, né? E ainda sobre o prêmio Pritzker, propriamente dito, eu acho que muita gente tem curiosidade de saber como que ele funciona, né, etapa a etapa. Ele é o maior prêmio dentro da arquitetura, como você disse, né, no próprio site, diz que é o Nobel da Arquitetura, e sempre escolhe um arquiteto específico, né? Sempre tem a figura do arquiteto. Mas como que ele funciona? Quem que faz parte do júri? Você acabou de falar, não me interessa. Vou perguntar para você. Quem faz parte do júri? E como que os nomes que vão disputar o prêmio a cada ano são escolhidos? Olha, eu não sei exatamente a dinâmica do... Assim, não sei porque eu nunca perguntei. Eu conheço algumas pessoas que já foram do júri, já tive a oportunidade de conversar. Mas eu não sei a dinâmica, porque eu acho que ela muda também. Dependendo das pessoas que compõem o júri deve... os temas de interesse devem mudar muito, né? Porque o mundo, enfim, são as pessoas que têm os interesses deles ali, e isso vai mudando. O júri é composto basicamente por arquitetos ou pessoas influentes no campo da arquitetura. O André Corrêa do Lago, que é o nosso representante, que é um diplomata brasileiro, ele é um grande conhecedor de arquitetura do mundo inteiro, ele já teve em postos estratégicos, né, inclusive no Japão, e certamente é uma das pessoas bastante ativas ali. A Kazuyo Sejima também um exemplo, que também é uma premiada, e o presidente dessa premiação Aravena. Foi o Alejandro Aravena, que também outro premiado. Outro premiado. Então, eu acho que é muito difícil esse grupo de pessoas trabalhando como estão, terem uma visão do globo que não seja um tanto superficial. Não tem muito jeito. Como é que o nome das pessoas passa a circular ali, né? Sim. Eu acho que tem que ter uma... Deve ter casa de aposta, né? Deve ter. Mas eu acho que deve ter um engajamento. Se você tem esse interesse, provavelmente você tem que se engajar nisso. Sim. Ou você é realmente um arquiteto que está nesse mundo mais global mesmo, do Star System, ou você vai ter que ir atrás disso, né? Eu estou falando isso, mas acredito, eu tenho quase certeza que o Paulo Mendes da Rocha não foi atrás disso. Gente. Mas o nome dele, depois ali do livro da Annette Spiro, que foi lançado na Suíça e circulou pela Europa inteira, o nome dele estava ali. Foi um momento que começou a olhar para
para América Latina e ver quem que era o expoente. Eu acho que tem também uma certa necessidade do júri de olhar quem já foi premiado, quais são as linhas, e ver quem foi do júri, e talvez não concordar exatamente com as decisões e tentar reparar o curso do prêmio, às vezes, né? Então, às vezes é isso, só Star System, o pessoal começa a falar assim, bom, entendi, é isso que vocês... É isso, só vai ser... E aí, eu acho que tem essa fala do Riken Yamamoto, que eles dizem, né? Ó, não, esse cara não é essa entrevista essa matéria do The Guardian, que ele não é um arquiteto do Star System. Eu já tenho umas certas dúvidas disso, porque se você vê as obras que ele fez, os diversos campos, as obras grandes, né? Para conseguir esse tipo de trabalho. Como que a gente sabe como é difícil, né? Sim. Ter esse destaque, né? Então, eu acho que funciona assim. Agora, eu sei que esse colegiado, ele visita, eu acho que deve ter algumas reuniões, imagino, e eu sei que eles visitam presencialmente as obras desse arquiteto que está em questão, e é o máximo que eu sei. Tiram a definição. Eu vou aproveitar esse teu gancho e perguntar, como que a gente pode entender a influência do Prêmio Pritzker na comunidade de arquitetos ao redor do mundo? Quando sai um nome, por exemplo, Riken Yamamoto. Como as escolhas a cada ano moldam a prática e o pensamento da arquitetura ao redor do mundo, né? Eu acho que hoje em dia... A questão de influência é meio relativa, mas... Não, mas eu acho que essa questão da influência, eu acho que é o tema. Que isso ressoa ao longo do mundo, né? Eu acho que a questão o termo acho que é esse, influência mesmo, porque esse prêmio, ele tem o poder quase que instantâneo de tirar esse premiado de uma situação e levar ele a outra situação. Isso com certeza. Então, um arquiteto estava restrito, conhecido, sem dúvida nenhuma, um excelente arquiteto, isso é importante de ser dito, restrito a um país, a uma determinada condição, ele imediatamente é alçado a uma notoriedade global, né? E isso acho que está muito vinculado à questão da influência mesmo. Acho que redes sociais e isso é uma coisa que hoje em dia faz com que o prêmio tenha esse alcance, mas ao mesmo tempo torna ele um tanto superficial, porque ele circula muito rapidamente, aquilo é consumido muito rapidamente, e se não tem mais a necessidade, o interesse sobre aquilo vai se esvaecendo, né? Ele vai saindo Acredito que para a vida dele vai ter grandes consequências. Acho que ele vai continuar com o que ele está fazendo. Agora ele está com 78 anos. Acho que ele vai continuar lá em Yokohama, trabalhando. Tem um prêmiozinho em dinheiro. Tem um prêmio, é verdade. Tem uma grana. Dá uma alegrada no escritório. É verdade. E eu acho que também essa reverberação, influência, acontece na academia, né? Os alunos vão estar olhando para um arquiteto que, por exemplo, o caso aqui do Brasil, da América Latina, não conheciam com uma profundidade, ou até não conheciam a obra dele, que é super importante nessa questão que você falou da fronteira entre o público e o privado, essas coisas que aqui é uma coisa que a gente já tem um jogo de cintura mais importante, mas entender como que funciona isso lá no Japão é muito, muito legal. Sim, eu acho que tem esse alcance, os estudantes se interessam por isso. Porque o pessoal tem memória curta, precisa estar sempre batendo, né? É verdade. Nessa questão. É verdade. Mas depois eu acho que ganha quase como hoje em dia, com a maneira como a informação é espraiada, um Pritzker ou um arquiteto internacional que constrói em algum país que chama a atenção, que nunca construiu, sei lá, tô pensando no Iberê Camargo aqui, ou o Curras no Porto. Acho que essas situações são mais de movimentar os estudantes a olhar para o arquiteto do que o prêmio em si, de repente. Sim, eu acho que sim. Eu acho que tem um recado a ser passado. Eu acho que o júri, eu acho que a gente pode achar N críticas, mas ele acerta em eleger esse tema como um tema de interesse. Sim. Talvez a realidade seja muito distinta, né? A gente tem, sei lá,
arquitetos que foram reconhecidos ultimamente que tenham... trabalhar na escassez é a grande virtude, né? E nitidamente a gente está falando de um arquiteto que trabalha na abundância, de recursos, de todos os sentidos. Não estou dizendo que ele gasta muito, mas a arquitetura japonesa tem ela está engendrada na cultura japonesa alto, né? De um jeito que é muito valorizada lá por todos. Quando você contrata um arquiteto, realmente... E a gente aqui, eu mesmo, eu posso dizer muito certamente da América Latina, a gente não está nesse caso. E também do continente africano, né? Como a gente está sendo muito reconhecido por essa arquitetura que lida muito bem com a escassez. E eu aprendi na faculdade que a coisa nova costuma sair dessa arquitetura que trabalha com a escassez muito bem. Isso é o que eu aprendi ali dos meus professores na FAO, de história, olhando assim. Eu entendi e eu acho que eu tô com eles. Aliás, eu tô com eles. Acho que faz sentido isso. Não sem querer ignorar isso, mas dá para ver isso nitidamente, né? Numa postura de determinados arquitetos que estão lutando mesmo por alguma coisa, dá para dizer isso. Para a coisa dar certo ali. Você falou da matéria do The Guardian, né? Então, o jornal inglês The Guardian escreveu uma matéria sobre a edição desse ano, dizendo que o Riken Yamamoto nunca fez parte do grupo de arquitetos estrelados e vanguardistas. Ele também não é de uma região negligenciada ou subvalorizada como o prêmio tem procurado destacar nos últimos anos. Em vez disso, durante 5 décadas, ele produziu um corpo consistente de trabalho, em estilo, não posso te falar estilo, mas mais neutro, né? Olhando para o moderno, criando formas cúbicas, concreto, vidro, aço, que podem ser difíceis de entusiasmar, inclusive, à primeira vista. O que você acha dessa descrição que o Guardian está... Olha, eu concordo. De cara, né, quando você... estuda e vê a obra do Yamamoto, você não percebe ali que existe um conceito forte naquilo. Sem querer dizer que eu acho, não estou querendo justificar o prêmio. Só acho que tem um ponto de interesse na obra dele. Se isso merece, que é o que todo mundo fica se questionando, o prêmio ou não, eu estou falando de outra coisa aqui agora. Eu acho que tem esse ponto de interesse e acho que está certo, porque as obras recentes, inclusive eu também fiz essa pesquisa de entrar nos principais sites de arquitetura e ver o que está publicado. A produção dele recente, ela é muito... você consegue vincular ela a um tipo de arquitetura que é um tanto superficial, que é o vidro, o aço, tem uns edifícios muito bonitos de alumínio, e que dá para dizer que é um estilo global de arquitetura. Que é aquilo que eu estava dizendo para vocês. A gente precisa de arquitetos que estão totalmente imersos na cultura local, regional, para entender e dar aquela resposta, conhecendo a cultura, conhecendo as coisas, né? As condições econômicas, inclusive. E eu acho que a fase do trabalho dele mais internacional, eu acho que perdeu algumas coisas. Então as casas, principalmente iniciais, que guardam esse vigor do jovem arquiteto querendo alçar, vamos dizer, passar por outros limites e construir uma carreira, tem um poder maior do que as obras mais recentes. Então, quando você pega, por exemplo, o ArchDaily, que é um site bastante conhecido, a maior parte das obras são super recentes e já são os campos enormes. Tem a obra que eu conheci, né, que é o Corpo de Bombeiros de Hiroshima, que é muito bonito, realmente muito bonito. É muito interessante todo o conceito, e entre outros. Mas as primeiras casas têm esse poder de te comover mesmo, de você ficar chocado com a proposta que está sendo feita. Isso se perdeu um pouco. Engraçado, né? Às vezes o arquiteto muda de escala, que ele está trabalhando uma criatividade muito grande na casa, de repente ele muda para o prédio e a obra dele sofre muda, né? Às vezes ela muda e breca. Às vezes perde alguma coisa e ganha outras. Eu estou falando isso não como uma crítica, dizendo que não tem ponto. Todas as obras são muito interessantes, mas a
a radicalidade das primeiras obras e não tem. Não. Eu acho que daí que eu, tipo, da obra que eu conhecia dele, até foi num curso do Gabriel Kogan, que é aquela casa que são, no fundo, os espaços fechados muito pequenos e depois ela é toda aberta, o restante, que me lembrava muito o que vira a Casa da Lagoinha do Milan depois, sabe? Depois ou antes, já tem até que balizar as datas para ver qual é qual. Essas datas assim também, porque às vezes essa ideia tá circulando e alguém, mundo, às né? vezes tem essas conversas, né? Sim. Da FAO, às vezes quando vem o pessoal vê a FAO do Vila Nova, tipo, mas tem um prédio lá onde, mas Sim. Com certeza não tem a metade do poder que tem aquele espaço e onde ele está e o programa que ele é feito e tal. O pilar ali é igual, não tem. Evidente, o Artigas ele estava nesse momento, pegou essas ideias, mas a imagem, né, essa casa é uma das que eu acho uma das mais importantes, acho que são duas, na verdade, essa Yamakawa e a casa Ishi também, que é muito interessante, tem, para mim, de cara, você lembra do Milan, porque é a casa da Lagoinha, assim. Sim. Então não estou querendo dizer isso assim, tem uma... Se ele veio aqui, ele veio para o Brasil, né, nos anos 70. E não sei se ele esteve lá, eu acho que isso me interessa menos, mas eu acho que tinha... O que me interessa aqui nessa conversa é entender esse momento da arquitetura. Sim. Que estava o Milan, e que estava o Artigas, e que estava o Paulo Mendes da Rocha, que estava ali na Bobardi, que estava o Lelé. Sim. E no mundo tinha uma correspondência. Hoje, isso que eu acho que é curioso, o que se mundializou é a estética e não é o propósito das coisas. Mesmo sem Twitter e sem, sei lá, outros apps, existia algo por que lutar, entendeu? Isso que é legal, entendeu? De pensar. Hoje, vamos dizer assim, com o advento aí da imagem como vencedora de todas as lutas que foram travadas, que a gente está internacionalizando são efeitos de render, de imagens, de fotografia, que é muito interessante, a fotografia é evidente, mas algo se perdeu aí no caminho, entendeu? Que é isso que eu estou dizendo. Enfim, por que lutamos, né? O que a gente está fazendo aqui? Qual que é o nosso propósito? Vamos falar um pouquinho das origens do Riken Yamamoto, né? Ele nasceu em Pequim, na China, em 1945, e ele logo se muda para Yokohama, no Japão, após o final da Segunda Guerra. Ele mora lá em Yokohama até hoje. Então, eu queria te perguntar, de que maneira que as origens você falou um pouquinho da casa dele e da questão do espaço público e privado, né? Mas de que maneira as origens dele na China, em Yokohama, principalmente Yokohama, estão ligadas à arquitetura que ele cria, né? E porque, segundo alguns jornalistas, a gente deu uma pesquisada, a casa onde ele passou, o que você falou, a casa da infância dele, influenciou por demais a obra dele nessa questão da divisão do público-privado, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu vou começar a responder essa pergunta por um breve histórico, que é o que eu dizia para vocês, o que eu acho que é o tema de interesse aqui. O Japão, ele está envolvido numa realidade japonesa do século XX, é totalmente diferente do que a gente viveu aqui. Eles passaram por várias destruições, né? Teve guerra, terremoto, tsunami. Teve incêndio, né? O grande incêndio de Tóquio. Bomba atômica. E a guerra é um ponto de inflexão. Então, a Segunda Guerra Mundial é um grande ponto de inflexão. Principalmente porque foi o momento de uma mudança radical, evidentemente, em todos os sentidos, e a arquitetura acompanhou isso, obviamente. Então, dessa destruição total que aconteceu do território, inclusive com o evento, né, da bomba, que é uma coisa que marcou a humanidade inteira, e o Japão está envolvido nisso. Então, e o Yamamoto, pela idade dele, ele está numa determinada geração de arquitetos japoneses que se construiu após a Segunda Guerra Mundial. Então ele não está... Ele cresceu na reconstrução, mas ele não fez parte da geração de arquitetos que reconstruiu o Japão.
Então, vocês imaginam, a pós-guerra, né, depois de 45, são anos de reconstrução, tem a ocupação americana, né, o general MacArthur, ele foi presidente do Japão por 7 anos. Então foi uma ocupação mesmo. E todas as empresas americanas entraram, sentidos, né? e todo o conhecimento industrial, cultural japonês foi também absorvido. Então esse é o momento de inflexão que as coisas se sobrepõem. Né? Tem um filme do Ozu fantástico, que ele mostra uma comunidade, a influência, a calça jeans que entra. É muito legal. Os rockabillys que tem até hoje, né? Do filme do Wim Wenders, né? Que é o que veio chegando, né? Hoje é mais acessível você ir para lá, né? Então é bastante importante entender esse momento de uma destruição total e nos anos seguintes financeiramente, economicamente, anos de muito ricos e muito frutíferos, de abundância, porque era o plano Marshall e a gente sabe, o mercado da construção civil ele muda a condição, né, das coisas, ele é um motor, né? Então são anos de muita obra, muita coisa, o país sendo reconstruído. Então é o período também que você tem que pensar, a gente precisa pensar, né, de um grande desenvolvimento tecnológico. O Japão tecnológico que a gente conhece é do pós-guerra, né? Foi a partir desses investimentos, claro que tinha um conhecimento prévio, as raízes estão ali, e a partir disso é que vai ser feito. E o grande teórico dessa época é o Kenzo Tange, né? Tem outros arquitetos, como o Kunio Maekawa, muito influenciados pelo Corbusier nessa época. Então toda essa reconstrução vai ser feita influenciado por uma arquitetura ocidental. Então todas as cidades, Tóquio, toda a habitação que vai ser construída está sendo influenciada pelo Corbusier, e a gente sabe também que os soviéticos têm muito papel em influenciar o Corbusier. Então isso chegou no Japão e assim foi feito. Então todo esse racionalismo que a gente encontra construtivo da reconstrução da Europa do pós-guerra chega até o Japão. No Japão também. E lá as construções são muito, assim, dessa época, são muito pequenas, são muito ruins. E isso vai embasar a crítica que o Yamamoto faz dos edifícios habitacionais japoneses e vai propor os conjuntos habitacionais dele. Então a crítica dele essa tipologia aí que a gente está repetindo, que nem Caribe repetiu durante esses anos de reconstrução, está fazendo as pessoas ficarem isoladas dentro de casa. Ele que fala isso, né? É ele que vai dizer isso. E falar, a gente precisa fazer espaços onde as pessoas se encontrem, entendeu? Então, vamos... tem alguns conjuntos dele que tem um espaço central, é compartilhado, são coisas muito bonitas. Os terraços, tem um programa no térreo, mas ele constrói uma cota superior que é para favorecer os encontros. Então ele está indo... Esse discurso faz muito sentido na cultura japonesa, dentro dessa reconstrução da cidade, do subúrbio. E uma informação muito importante sobre a formação dele, ele tem mais ou menos ele é a mesma geração do Toyo Ito. Então eles têm mais ou menos a mesma idade. O Toyo Ito agora está com 82, ele está com 78. E eles são da geração que, começo da década de 70, pós-maio de 68, estavam na faculdade. Então eles eram estudantes. E maio de 68 foi muito importante para o Japão. Hoje, assim, tá tudo mais... tá tudo esse debate mais público, com uma postura mais de esquerda, hoje em dia absolutamente não existe. Depois, nas gerações depois dele também, na geração da Sejima e para cá, não tem. Agora, essa geração tinha uma postura, tem um pensamento que é um viés de esquerda. Não dá para dizer que ele é assim. Inclusive, um dia eu tive uma oportunidade de conhecer o Toyo Ito e perguntei isso para ele, né? Não sei se considera de esquerda, ele falou que não. Mas eu perguntei da Expo de 70, que é tema de uma pesquisa que eu estou fazendo, e ele me falou, não, eu não me considero de esquerda. Mas nessa época eu estava... Já fui. Eu fiz protesto, estava nessa época. Eu fui contra a Expo 70. Ele falou, porque ele trabalhava com um arquiteto chamado Kiyonori Kikutaki, que é dessa geração um pouco mais nova que o Kenzo Tange. E ele ele foi contra, então ele foi um estudante que protestou. Então o Yamamoto, ele também é dessa mesma geração.
eu não tenho informação se ele estava nesses protestos, mas uma das casas que eu li a respeito, essa Ishi, eles dizem assim, eu fiz essa casa para amigos artistas da época dos protestos estudantis. Então, eu acho que Legal isso. essa vontade de mudar a sociedade, principalmente acreditar e confiar que a arquitetura pode ser um viés de mudança. E ele fala isso várias vezes. Todas as entrevistas ele fala, a arquitetura pode ser transformadora. Sim. A arquitetura tem que conduzir. A arquitetura muda a vida das pessoas. E a gente tem que saber como fazer isso. Para que a gente está mudando? Qual que é esse caminho? Sim. E esse contexto aí dos anos 70, que o mundo inteiro estava questionando, em convulsão, né, de certa forma, chegou também no Japão. E lá eles estavam nesse clima também. Então isso é uma informação bastante importante. Muito bom. A gente até já falou um pouquinho agora sobre a biografia dele, né? E que dá para perceber que a trajetória dele é marcada por algumas fases também. Algumas delas bem ecléticas. E também dá para perceber a influência de outros arquitetos na obra do Riken Yamamoto. Queria que você contasse um pouquinho para a gente quais que são essas fases, quem são essas figuras influentes. Tá. Eu acho que tem essas fases, eu acho que essa fase inicial que eu já comentei, para mim, ela é a que vem com mais força e que eu acho que talvez nos toque aqui com mais intensidade, assim, para os temas de interesse nosso, como eu falei, né, dessa ideia de gerir recursos escassos e como fazer disso uma grande arquitetura. E como ele é um arquiteto do pós-guerra, né, ele é 100%, né, ele vai muda para o Japão quando a guerra termina. Ele foi muito influenciado por esse clima da ocupação americana e ocidental. Sim. Então ele já tem referências ocidentais na obra dele. Eu acho que tem essa fase inicial, e eu acho que depois, com as obras maiores e de maior peso da obra dele, eu acho que tem e acho que isso o Francesco fala na matéria dele, no texto da Folha, que certamente ele estava olhando para a Europa e teve um impacto do Centro Pompidou, do Piano e do Rogers, que óbvio, todo mundo sentiu esse impacto. Sim. E a forma, não só a forma como o edifício foi construído e as decisões técnicas mesmo, estruturais e de instalações, com certeza chegou no Yamamoto, mas também desse grande espaço flexível que a mudança, a cultura parisiense, ela pode mudar e aquele edifício vai permanecer atual porque ele pode mudar. Isso eu acho que tem uma raiz na arquitetura tradicional japonesa, que basicamente a arquitetura tradicional japonesa é sobreposição de usos. Né? Então são usos, o espaço escasso e usos sobrepostos. Então as coisas acontecem muito nos mesmos ambientes e a família ali se organiza. Tem essa raiz, mas com certeza tem o impacto dessa arquitetura aí dos anos 70, que, vamos dizer assim, integrou parte desse vocabulário da arquitetura dele. Assim. Isso se vê, talvez não com a mesma potência que se vê na obra do Piano e do Rogers na época, mas com certeza tem. Também é muito mesmo, mas também eu acho que tem esse senso de oportunidade também, que nitidamente ele está buscando. É muito diferente você projetar um centro cultural como foi feito e também o corpo de bombeiros, que é o que ele fez, mas ele tenta, você vê que o corpo de bombeiros de Hiroshima, ele tenta fazer com que as pessoas participem daquilo que está acontecendo. Mesmo você pode pensar, esse programa Corpo de Bombeiros, ele tem que ser uma coisa fechada, tem questões de segurança. E ele não, ele faz inteiro de vidro, o local de treinamento dos bombeiros é um local central, e ali tem isso. Então eu acho que tem uma tentativa de trazer essa flexibilidade, essa estética do programa mesmo para os projetos, e que às vezes não é possível. Eu acho que o alcance do Corpo de Bombeiros ele é menor, apesar de ter ali,
Mas depois, eu acho que com os campos que ele fez e os conjuntos, eu acho que aí isso se vê de uma forma mais clara. Inclusive nas plantas, né? Esses conjuntos, né? Alguns deles, se você for prestar atenção, ele tem ele faz umas soluções radicais, por exemplo, de colocar banheiro para fora da casa, a cozinha também isola. Ele subverte alguma funcionalidade da edificação, né? E deixando depois um espaço amplo, não dá para dizer, porque as unidades são pequenas, mas todo esse espaço para ser ocupado mesmo, no sentido do ocupar mesmo, contemporâneo, que a gente tem de ocupar aquela coisa espaço, do jeito que eu quero e deixa, exato, o que é um tipo de uma generosidade, de flexibilidade que pode ter nesse contexto. Né? Zepa, o Riken Yamamoto é o nono Pritzker japonês, né? Pelas minhas contas. Eu acho que é o nono, mas é porque não sei se são o nono, mas são 8 premiações, né? Porque um é uma dupla, que é o Nishizawa e a Seiji. Mas é isso. Então, mas eram arquitetos japoneses que foram premiados. Total. Mas você não casou. Não. Seguinte, seguindo os nomes, né? Arata Isozaki, Shigeru Ban, Kazuhiro Sejima, Ryu Nishizawa, Kenju Tange, Fumihiko Maki, Toyo Ito e Tadao Ando. Né? Como você localiza o Riken Yamamoto dentro da tradição da arquitetura japonesa? Ou seja, que lugar ele ocupa pensando nesses outros arquitetos que a gente relacionou aqui, que vieram antes dele e também receberam um prêmio. Né? Alguns contemporâneos, mas assim, receberam anteriormente os prêmios. Isso é legal de ver nessa lista, né? Porque ele não é o mais novo a ganhar. Inclusive, o mais jovem premiado da história é o Nishizawa. Né? Acho que ele tinha 44 anos. Ele era bem jovem. Agora a gente está falando de um arquiteto que tem 78 anos. Sim. Isso é interessante de pensar, né? Em que lugar que ele está, né? Dentro dessa Constituição. Essa listinha. Voltando para a década de 70, a arquitetura japonesa, ela funciona... Eu estou falando isso para as viagens, então não sou o grande teórico da arquitetura japonesa. Mas tem às vezes tem uma certa filiação a arquitetos, né? Que vão se estendendo no tempo. Então que eu acho que acontece aqui também. Sim. Tem os alinhados com a Lina, alinhados com Artigas, alinhados com o Paulo Mesa Rocha, alinhados com o Lelé, com o Oscar. Então isso tem, de certa forma. Mas eu vendo lá a realidade japonesa, eu acho que isso é super forte, né? Mais forte que aqui, talvez. E uma das correntes mais frutíferas que já teve essa que é o que o Sanaa tá, né? Que é essa que vem, de certa forma, claro que ela vai mudando, mas tem uma coisa curiosa, é que um arquiteto vai trabalhando com o outro. Então, o Kunio Maekawa, esse arquiteto que eu falei, que é da geração do Corbusier, ele trabalhou com o Corbusier na Europa. E quem trabalhou com ele foi o Kenzo Tange. E depois o Kenzo Tange é esse arquiteto que é super importante, porque ele trabalhou na reconstrução, ele fez a Expo de 70, que redesenhou uma grande área ali de Osaka, ele fez um dos principais prédios dos Jogos Olímpicos de 64, são os ginásios lá de Yoyogi, e também fez o memorial lá de Hiroshima da bomba atômica. Então ele é um personagem central. E vários arquitetos trabalharam com o Kenzo Tange. Um deles é o Kiyonori Kikutaki. Para mim é um personagem super interessante, porque ele é meio elo perdido, que também pouca gente conhece. Todo mundo conhece o Kenzo Tange e depois pula pro Toyo Ito. E o Kikutaki trabalhou com o Kenzo Tange, e o Toyo Ito trabalhou com o Kikutaki, e depois a Sejima trabalha com o Toyo Ito. Então tem uma certa passagem de bastão, assim, com sempre arquitetos com uma qualidade indiscutível, e essa tradição vai passando. E tem outras correntes, né? Então, por exemplo, o Tadao Ando, que você mencionou, ele é de Osaka. Então ele não... Ele está em outra corrente de pensamento, né? Então se eu estou falando assim, tem um Corbusier lá no passado, e isso vai mudando, com momentos mais engajados politicamente, como foi a década de 70, e outros, como por exemplo agora, que é o
o Jun Ishigami, que trabalhou com a Sejima. Então, sim, trabalhou mais recentemente. Isso é evidente que muitas coisas foram agregadas ao trabalho dele, mas muita coisa se perdeu também. Então não estou falando que tem uma identificação. O Yamamoto, a filiação dele é com o Hiroshi Hara, que é um grande arquiteto japonês também, professor da Universidade de Tóquio. E ele era afiliado, né? Então eu li em alguns lugares que ele era o mentor do Yamamoto, né? Então acho que tem essa afiliação com esse outro arquiteto, né? E o Hiroshi Hara, ele estava assim, as obras dele têm uma influência bastante forte do pós-moderno, do pós-modernismo, assim. Então a coisa, você vê como a coisa vai mudando. Mas eu acho que isso se vê na obra do Yamamoto também. Não, tem um certo... em um certo grau, você consegue identificar elementos do pós-modernismo que no Japão foi muito presente, assim, né? Diferente daqui. Aqui foi uma coisa passageira, assim, né? Mas lá isso foi muito frutífero, né? Então tem uma arquitetura de uma qualidade excelente que tem esse viés pós-moderno. Então eu acho que ele está mais ou menos nessa geração. Ele se encaixa no meio dessa... E eu acho que ele está nessa geração do Toyo Ito mesmo. Esse momento que eu acho que eu situo ele, é esse momento de formação nos anos 70, onde essa questão do sentido público e de tentar... E do social também. Do social. É o inverso do que a gente está vendo nos movimentos que eu vejo aqui no Brasil, que é do camarote, do VIP, não sei o que isso é o fim do mundo. Né? Depois a gente está chegando no final da nossa conversa, mas para o pessoal que está ouvindo em casa, a gente queria deixar para eles um pouco mais de exploração, ou mapas de exploração do Riken Yamamoto. Então eu ia te pedir para você citar, de repente, 3 obras dele que você considera fundamentais para adentrar a obra. Essa é fácil. Essa já veio, depois você amplia a curadoria para a gente ilustrar mais o episódio com um pouco mais da obra dele. Eu já me abri aqui dizendo que eu acho que o ponto de interesse dele é um determinado período. Então tem algumas obras que eu gosto muito, assim, que uma delas é essa casa que você já tinha citado, né, que é a Yamakawa e a Ishi, que são essas duas casas que eu acho fundamentais para a gente entender e fazer todos os paralelos com o Milan e a realidade brasileira. Tem esse fato interessante que eu não disse, né, antes de falar da terceira obra. Quando ele se formou, se graduou, ele fez uma incursão por diversos países do mundo e ele esteve no Brasil, estudando a realidade das comunidades, das favelas, e isso é citado como um ponto importante da carreira dele. Ver toda a sociabilidade das favelas, isso teve um impacto. Então acho que essas duas casas, para entender essa radicalidade da proposta delas, né? Vendo a planta você já percebe isso, as plantas são muito boas dos projetos. A modulação, tudo. Então é a casa Yamakawa e a Ishi. E para não falar que eu estou só olhando lá para o passado, tem um conjunto que é esse Kumamoto, que eu acho que também é bastante interessante por causa desse espaço central, que é bastante interessante, porque para acessar ele, você necessariamente tem que passar por dentro das unidades, assim. Então não é um pátio que é aberto, assim, mas ele eu acho que tem essa vontade de fazer as pessoas se encontrarem mesmo. E daí é que vai sair... Que eu acho que guarda uma certa semelhança, eu acho que pode parecer forçado, às vezes, o que eu vou dizer. Mas pode parecer um pouco essa ideia do condensador social, sabe? Do nosso, que é o Sesc, os CELS, como não tem esse programa lá, uma hora eles vão descobrir. Exato, todo mundo que vem fala, meu Deus. Mas tem, né? O grande obra do Toyo Ito, que é a Mediateca de Sendai, tem esse aspecto de condensador. Então, eu acho que tem... Talvez eu esteja forçando um pouco falar que o Kumamoto é um conjunto relacionado a isso, mas eu queria terminar dizendo isso, que eu acho que faz sentido dizer isso. Muito legal. Depois você ajuda a gente a rechear mais esse episódio. Estou à disposição. Muito legal. Obrigado. Zepa, super obrigado. Eu acho que agora a gente conseguiu dar um pouco do recado de quem que é o Riken Yamamoto, né? A gente está mais seguro
né? Pelo meu viés, né? As pessoas se interessam E também. espero que todos que tenham ouvido o episódio fiquem mais ligados no Pritzker de 2024, né? Serviço de Utilidade Pública Betoneira. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, queridão. Obrigado mesmo. Equipe Betoneira. Apresentação: Marcelo Barbosa e André Scarpa. Roteiro e direção: Lívia Piccolo. Filmagem: Kiko Médici. Captação de áudio, edição e finalização: José Barrichello. Design: Flora Canal. Redes sociais e fotografia: Ana Mello. Trilha sonora de abertura e final: Mário Capi.